Amoedo, eu quando passo de carro tal, aqui na minha região, o que fico assustado é com o número de vendas e aluga-se. Pequenos empreendimentos, o setor de serviços aqui foi quase que devastado aqui na cidade de São Paulo. É uma coisa assim terrível. E muita gente que eu conhecia, que agora não temos contato com essa situação que estamos vivendo, porque eu sei que eram pessoas que estavam lá há 5, 6, 10 anos, tinha gente há 20 anos, mas que foi pego no contrapé, e a gente sabe que muitas vezes o micro, o pequeno empreendedor não tem um capital de giro suficiente para sobreviver a uma situação terrível, e já estamos há 1 ano e meio quase nisso, né? Por outro lado, o governo federal, em especial, não construiu um plano de atendimento a essas pessoas. O Banco do Brasil, qual é o papel dele? Do BNDES, a Caixa, que é 100% estatal, né? Nada, nada. Nós não vimos, e nem dos bancos setoriais, como o Banco do Nordeste, e por aí vai, né? Não precisamos ampliar muito. Então, é uma situação econômica desesperadora e que atingiu, e esses fecharam os seus negócios, e foram sonhos de famílias, tal, que se perderam. Por outro lado, você citou, e eu estava conversando, inclusive, com o Felipe Salto, numa entrevista de ontem aqui no meu canal, e lendo também sobre o orçamento, é uma coisa inacreditável. Não vai ter dinheiro para pagar aposentadoria, não vai ter dinheiro, recursos para o BPC, para o abono salarial, não vai ter dinheiro para o funcionamento das despesas obrigatórias. Agora, como é possível, amor, aprovar um orçamento que é absolutamente inexequível? Aí você tem o Congresso, é verdade, mas tem o governo, e não tem uma ponte, governo-Congresso, para articular e aprovar um orçamento em pleno ano, porque é outra coisa bem brasileira. A gente aprova o orçamento de 2021 no final do primeiro trimestre de 2021, né? Exato. Não, o orçamento se tornou, primeiro, extremamente lento o processo e atrasado de aprovação. E, segundo, uma peça de ficção. Porque o que foi feito? Quer dizer, se aumentou estupidamente as emendas parlamentares, se subestimou as despesas, quer dizer, uma delas, como bem coloca o Sato, foi a questão da Previdência, o pagamento das aposentadorias, que é uma conta matemática. Você já tem o valor das aposentadorias, você tem o valor do salário mínimo, então não tem muito como ser um número diferente, e mesmo assim o Congresso subestimou para dar espaço a emendas parlamentares. As contas tiveram um acréscimo aí de despesas de cerca de 44 bilhões por conta dos auxílios emergenciais. E não houve, por parte do governo, a proposta de nenhum corte de despesa. Pelo contrário, quer dizer, quando você vê favores a determinados grupos. Então, assim, é uma situação, de novo, quando a gente olha em todos os aspectos, é muito ruim, é o que eu tenho dito, o Brasil na UTI. E o atraso todo no gerenciamento da Covid, especialmente na aquisição das vacinas, vai fazer com que esse nosso sofrimento econômico, que poderia ser muito mais curto, muito menos oneroso, fique mais longo. E o Brasil não tem gordura, nós não somos um país rico, nós não podemos estar errando tanto, né? Quando você vê um país como a Inglaterra, que na cidade de Londres, depois da vacinação, agora o primeiro dia, sem uma única morte depois de 6 meses, e o Brasil ainda não consegue, estamos vacinando aí a segunda dose, alguma coisa como 3, 4% da população, quer dizer, ainda tem um longo caminho pela frente, né? Numa situação muito ruim. Então, falta coordenação do Congresso e falta atuação da equipe econômica, isso é claro, né? Todas as privatizações que foram comprometidas, as reformas que deveriam ser feitas, nada disso andou, então você não criou nenhuma expectativa, né, para quem quer investir no Brasil. A gente está deixando, pelo contrário, se a gente for olhar o real, é das moedas, se não a mais, uma das mais desvalorizadas, né? Então, o brasileiro está empobrecendo, está perdendo seu emprego, e a gente vai ficando mais distante de combater a pobreza. Uma última questão, Almeida. O manifesto de ontem, em defesa da democracia, num dia marcante da história brasileira, que é o 31 de março, que o governo estava celebrando um fato que rompeu a ordem constitucional há 57 anos, como se, né, isso em plena pandemia, como se essa fosse uma questão relevante, extremamente importante, né, quando nós temos o desemprego, 14,3 milhões, a dívida pública suplantando 90% do PIB, e todos esses dados que a gente vê todo dia fica desesperado. A pergunta que eu coloco é a seguinte: o manifesto termina no manifesto, na sua publicação, ou ele é o início de um processo de construção de uma alternativa democrática republicana para 2022 e para enfrentar os problemas de agora, né, do aqui e agora? Vila, eu espero que isso seja uma semente, que seja justamente um polo de convergência de ideias,
A primeira sinalização foi realmente em relação à democracia, não só porque ela é a base de qualquer construção que a gente precise fazer, como pelo dia histórico de se colocar realmente contra qualquer tentativa de golpe do regime como aquele que fechou o Congresso, decretou o ato institucional número 5. Então, eu acredito que ele possa ser uma semente. É necessário a gente construir essa alternativa. Obviamente, não será um processo fácil, porque há visões distintas, há visões diferentes ali, mas se nós formos, no meu entender, falando de temas, falando de propostas para o Brasil, e deixando de lado vaidades, deixando de lado os interesses, pode ser que dali a gente possa, sim, construir, em cima de ideias, um plano para o Brasil, que é o que a gente precisa. Eu tenho defendido muito isso, que 2022 seja um governo de transição, que aquele que venha a ser eleito faça um compromisso de não se reeleger, para que deixe claro que o objetivo único dele é fazer as reformas, colocar o Brasil na rota do crescimento, sem qualquer preocupação eleitoral para o próximo mandato. Então, eu particularmente pretendo trabalhar nesse processo e acho que a manifestação de ontem, pela rapidez, pela rápida adesão das pessoas em assinar, foi muito positiva. Vamos ver se daí a gente consegue semear e fazer com que isso ganhe outros contornos e realmente possa ter uma participação mais efetiva, não só no momento atual, mas também na elaboração de uma proposta para 2022. Legal. Agradeço muito, João Amoedo, a entrevista, ter atendido o meu convite. Eu acho que esse manifesto realmente é muito importante, somado à manifestação da semana passada, né, de economistas, empresários. Então, isso vai fazendo com que a sociedade civil fale, olha, chega, basta, não dá mais, né? Comece a manifestar e enfrentar rapidamente, né? Porque o nosso problema, acho eu, não é lá 2022 ainda, mas é 2021, porque do jeito que está, não chegaremos a 2022, infelizmente, que é uma situação dramática. Então, muito obrigado, eu agradeço você ter aceito mais uma vez o meu convite. Que é isso, eu que agradeço, mais uma vez uma ótima conversa. Muito obrigado pelo convite.